Dizem por aí que você nunca tem uma segunda chance de deixar uma primeira boa impressão. E olha, na negociação, isso certamente é o caso. Então, quando você está negociando o preço de alguma coisa, sempre existe um dilema entre os negociadores. Qual a melhor estratégia? É eu fazer a primeira oferta ou aguardar o meu interlocutor fazer isso? E mesmo no mundo acadêmico, não existe um consenso a esse respeito. E o que eu quero te mostrar aqui nessa live são os prós e os contras de fazer a primeira oferta em uma negociação de preços e algumas técnicas que vão te ajudar a decidir qual a sua estratégia. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te mostro como conseguir o que você quer através de um método de negociação pouco conhecido por brasileiros e ainda fazer qualquer pessoa amar negociar com você. Isso é muito poderoso. E para começar, eu já quero te pedir aí para deixar o seu like. E se você conhece alguém que já pode se beneficiar desse conteúdo, já compartilha com ele agora. Clica aí no aviãozinho e manda para ele entrar nessa live agora. E se você já está assistindo gravado, não importa, manda também para uma outra pessoa para que ela possa também assistir e se beneficiar. É importante que quanto mais gente a gente tenha negociando dessa forma, melhor para todo mundo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre quem deve fazer a primeira oferta, dentro de uma negociação de preço, é claro. Em uma negociação de preço, seja no campo profissional, quando você está discutindo uma variação de preço de um produto com o cliente, ou ainda no pessoal, quando você quer comprar ou vender, por exemplo, uma casa, um carro, sempre surge uma dúvida. Será que eu devo fazer a primeira oferta? Ou é melhor eu esperar meu interlocutor fazer isso? Qual das duas opções será que me garante um resultado melhor dentro da negociação? E a verdade é que não tem uma resposta certa, um padrão. Para ser honesto, vocês vão encontrar material acadêmico que defende as duas opções. E não existe uma conclusão definitiva. E, na minha opinião, não existe essa conclusão sobre o que é melhor, porque, de fato, não existe uma opção melhor. As duas opções, elas têm riscos e benefícios. Aí, cabe ao negociador entender qual é a opção, naquele caso específico, que é melhor para ele. Existem, inclusive, situações em que você sequer tem a opção. Então, você é obrigado a fazer a primeira oferta. Sem isso, a negociação nem começa. Então, por exemplo, você tem um reajuste de preço que você precisa ir cobrar do cliente. Como que você não vai fazer a primeira oferta? Se você não fizer a oferta, a negociação não começa. Se você quer vender o seu imóvel, se você não colocar um preço para vender esse imóvel, a negociação nem começa. Então, existem alguns casos em que não tem a opção de quem vai fazer a primeira oferta. Você já é obrigado a fazer essa opção. E nesses casos, será que eu saio perdendo por causa disso? E eu vou mostrar que não. Por quê? Na verdade, ainda que você tenha que fazer a primeira oferta, surgem outras dúvidas, né? Por exemplo, será que essa oferta tem que ser muito alta? Porque aí, se ela for muito alta, eu consigo negociar, porque é aquela coisa, né? A dúvida de quem não quer fazer a primeira oferta, né? Para aqueles que defendem nunca fazer a primeira oferta, a justificativa é que você pode abrir informações estratégicas da sua negociação, nesse caso, o preço. E com isso, você vai perder uma margem de ganho potencial que você teria. E às vezes você nem sabia que você tinha essa margem de ganho. E aí, se você vai ter que fazer a primeira oferta, será que era melhor então jogar alta para eu não perder? Então, por exemplo, se alguém vai te fazer uma proposta para comprar seu carro, você não tinha intenção de vender, mas se a proposta for boa, você até vende. Aí o que acontece? Se você faz a primeira oferta de 30 mil, vamos falar, mas o comprador tinha intenção de pagar 35, você acaba perdendo esse ganho potencial. Se ele faz essa primeira oferta já de 35 mil, você tem esse ganho. Então, desse ponto de vista, é melhor não fazer a primeira oferta.
Por outro lado, o que acontece? Quando você faz a primeira oferta, você cria o que a gente chama na negociação de âncora. Essa âncora significa o seguinte: você define um valor de referência para a negociação. E tem muitos estudos que mostram que o valor ancorado inicialmente na negociação serve de referência até o final. Então, qualquer outro valor que surja no decorrer da negociação, ele sempre é comparado com a âncora, para saber se ele é um valor alto ou baixo. Isso é interessante. Vamos imaginar aquela mesma situação. Você quer vender aquele seu carro por 30 mil, né? Como no exemplo que eu tinha dado antes. E aí você decide, ou você é obrigado a fazer a primeira oferta. E aí o que você faz? Você cria uma âncora extrema, né? Âncora extrema é quando você vai ancorar num valor que é um valor mais alto que você consegue, ou mais baixo, se fosse o caso de comprar. Mas você vai colocar uma âncora extrema. Então você coloca que você quer 40 mil pelo carro. Vamos imaginar que a intenção do comprador era pagar 25 mil. Quando você joga 40, ele percebe que a distância entre o que ele queria pagar e o que você está pedindo é muito alta. E aí ele assume que se ele colocar esse valor na mesa, não tem negócio, o negócio morre por aí. Ele fica meio com vergonha do valor, percebe? E aí, para não entrar com aquele valor muito baixo, ele acaba jogando um valor mais alto, vamos dizer 30 mil. Então, já chegou no valor que você queria sem muita dificuldade, só pela âncora que você jogou. Então, vocês percebem? As duas opções, nas mesmas circunstâncias, elas podem ser boas ou ruins. Não existe uma resposta única. Essa que é a questão. Bom, agora não importa se você decide colocar a primeira oferta na mesa ou não. A negociação tem que ser ganha-ganha. E isso você sempre tem que ter em mente. Isso é uma questão de mindset, não importa a negociação. Você vai ter que entrar como ganha-ganha. Porque aí mesmo que você jogue uma âncora extrema na mesa, ou você força o outro lado a fazer a primeira oferta, tanto faz. A negociação, ela tem que ser ganha-ganha, não pode mudar. Porque negociações onde apenas uma das partes ganha, ela acaba gerando efeito colateral. Porque de início, a parte que ganhou acha que se saiu bem, mas a médio e longo prazo, o preço vem. E normalmente, o preço que vem é muito mais alto do que ele ganhou naquela negociação específica. Então, a única forma sustentável de negociação de longo prazo é o ganha-ganha. Isso não significa que você precisa ganhar pouco ou que você precisa entregar, fazer concessões muito altas. Ganha-ganha não é nada disso. Você pode ganhar muito, desde que o outro lado se sinta beneficiado na negociação também. É simples assim. Aliás, né, quanto mais satisfeito o outro lado estiver, maior o seu potencial de ganho. Agora, para você conseguir o melhor resultado na negociação, você precisa entender muito bem as vantagens e as desvantagens de fazer a primeira oferta na sua situação. Porque você não vai assumir isso como uma verdade absoluta. Numa negociação, pode ser que fazer a primeira oferta seja estratégico. Na outra negociação, sua mesmo, pode ser que você vá forçar o outro lado a fazer a primeira oferta. E só fazendo isso, só entendendo essas vantagens e desvantagens, você vai conseguir usar esse recurso a seu favor. E aí, você não vai se tornar uma vítima da síndrome da primeira oferta, que é isso que a gente chama esse problema, essa grande dúvida entre colocar ou não a primeira oferta, chama de síndrome da primeira oferta. Então, sabendo bem esses prós e contras dentro da situação real, você vai definir a forma que te traz maior benefício. E isso vai maximizar os teus resultados, que é o grande objetivo da negociação. Você tem que maximizar os teus resultados. Não vamos ter ilusão. Você entra numa negociação para ter resultados excepcionais. Você tem que querer isso para entrar numa negociação. Por isso que eu digo
que quando a gente fala de ganha-ganha, não significa sair entregando tudo para o teu interlocutor. Não é nada disso. Você precisa ganhar de fato. Aí até o Fabiano está me perguntando como devemos trabalhar com a margem numa negociação. Eu vou tocar, Fabiano, que eu acho que eu vou responder essa sua pergunta. Vamos mais para o final. Se eu não responder, a gente volta nela. Fica tranquilo. No final eu vou dar uma passada geral, tá? Bom, e para quem está entrando no Instagram, me dá um toque se tá tudo bem com a imagem. A gente teve uns problemas lá no início do Instagram, que parece que estava travando. Então, vocês me falam aí se está tudo bem, se continua travando. E aí, eu tenho um caso muito interessante em relação à primeira oferta, né? Esse caso foi contado por um antigo professor meu e ilustra bem essa questão. O professor nem era tão bom assim, mas, poxa, o caso é fantástico, ele tem tudo a ver com essa primeira oferta que a gente faz, né? Então, um conhecido desse meu professor, e ele de fato conhecia ele pessoalmente, então o caso é real, tá? Então, um conhecido dele abriu uma empresa. E a empresa estava indo muito bem, né? A empresa já tinha mais ou menos 3 anos e já tinha crescido muito, tinha conquistado vários clientes, já contava com uma participação significativa de mercado. Então, estava indo tudo bem. E nessa mesma época, uma grande empresa estrangeira que atuava no mesmo segmento dessa empresa, desse conhecido do meu professor, mas que ainda não tinha negócios no Brasil, decidiu entrar no mercado. Entendeu que o mercado brasileiro valia a pena e eles queriam entrar no mercado. E aí eles tinham 2 opções. Ou eles construiriam uma fábrica nova do zero, ou eles comprariam uma empresa nacional, já num ramo parecido com o que eles tinham, de forma que eles não precisavam começar do zero, né? Eles já começavam com uma certa carteira de cliente, e até já com uma participação no mercado. Então, eles já não começavam do zero, eles já começavam de alguma coisa. Então, se tivesse uma empresa nacional que desse essa condição, para eles seria melhor. E, coincidentemente, a empresa desse conhecido do meu professor tinha crescido tão rápido que acabou chamando a atenção dessa outra empresa enquanto eles estavam sondando o mercado, né? E parecia um bom negócio. Não era uma empresa tão grande que eles não teriam dinheiro para comprar, e ao mesmo tempo ela não era tão pequena e já tinha uma participação interessante no mercado, então daria para investir e crescer nela. Então era um bom negócio. Então o que eles fizeram? Normalmente como se faz nesses casos, né? Essa empresa contratou um representante local, um negociador local, e pediram para ele negociar a compra da empresa. E aí o tal do representante marcou, agendou uma reunião com o dono da empresa, aquele conhecido do meu professor, e explicou, olha, tem uma empresa estrangeira querendo comprar a tua empresa, quanto que você quer para vender? E ele não tinha nem pensado nisso, na verdade ele não tinha intenção de vender a empresa estava indo bem, ele estava tranquilo, né? Então ele não tinha nem pensado nessa possibilidade. E aí ele respondeu que não tinha interesse. Mas aí o representante insistiu, disse que seria um negócio lucrativo para ele, ele tinha levantado a empresa do zero, então quer dizer, o investimento baixo, e agora ele podia ganhar um bom dinheiro, né? Aí ele ficou de pensar. Tá, e no dia seguinte o representante ligou para ele, ele ainda estava em dúvida, não sabia se queria vender ou não, e aí todo dia o cara ligava, né? Depois de alguns dias aí nesse mesmo ritmo, ele pensou, bom, pô, esse cara tá me enchendo o saco, mas você quer saber? Eu vou jogar o preço da empresa lá em cima e ver se ele desiste. E se ele não desistir, ótimo, eu vou fazer muito dinheiro. O que ele fez? Ele calculou quanto que ele tinha investido na empresa desde o início. Então, vamos imaginar que ele calculou alguma coisa em torno de R$ 1 milhão. E eu não sei os valores exatos, então eu vou dar só uma ordem de grandeza. Então, vamos imaginar que ele tinha investido na empresa alguma coisa em torno de R$ 1 milhão. Ele pensou, bom, eu vou fazer então umas 5 vezes o que eu investi, isso já é bastante dinheiro. Então, no dia seguinte, ele agendou uma reunião com o representante e fez a oferta. Falou, olha, eu quero R$ 5 milhões para vender a empresa. Aí o representante olhou para ele e falou assim, olha, o preço está um pouco acima do que a empresa quer pagar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para eles e vou ver o que eu consigo, porque ele falou assim, a diferença não é tão grande e eu acho que vale os 5 milhões. Então eu vou tentar convencer esses caras
a aceitarem esses 5 milhões. E aí ele foi para uma outra sala reservada para ligar para a empresa. Depois de uns 20 minutos ele voltou. Aí ele falou assim, olha, deu um pouco de trabalho, mas os caras aceitaram pagar os 5 milhões. A gente pode assinar o contrato. E assim foi feito, assinaram o contrato. Mas, tem sempre um mais, né? Não tem jeito. O dono da empresa brasileira, ele saiu da negociação com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque ele falou assim, cara, foi muito fácil. Né? Eu fiz o preço, os caras pagaram o preço que eu fiz. Então, aquela ideia de que, olha, eu vendi barato demais, começou a incomodar ele. E é natural isso, né? Porque você pede alguma coisa e não tem nenhuma contraproposta, o cara já aceita o que você pediu, a tua sensação sempre vai ser de que você vendeu barato demais. E aí o cara começou a ficar incomodado com isso. Alguns dias depois de assinar o contrato, ele ligou para o representante. Falou assim, ó, cara, eu sei que a gente já fechou o contrato, eu não vou voltar atrás. Mas, cara, tem uma coisa que não me deixa em paz, eu preciso que você me esclareça. Quanto que os caras estavam dispostos a pagar pela minha empresa? E aí o representante falou, eu não posso discutir esse assunto. Isso é antiético, não dá para eu falar isso. No dia seguinte, o cara ligou de novo. E o representante estava falando para ele, pô, esquece esse assunto, cara, o que está feito, está feito. 5 milhões é muito dinheiro. Pega esses 5 milhões, vai aproveitar a vida. Se você quiser se aposentar, você pode. Se você quiser montar um outro negócio, você pode. É muito dinheiro, cara. Vai gastar esse dinheiro, vai aproveitar a vida. Para de se preocupar com isso, que isso está te atrasando. Mas o cara não conseguia. Entendeu? Aquela ideia de ter vendido barato demais estava simplesmente atormentando o cara. E aí o que ele fez? Ele ligou para o representante todo santo dia, durante uns 15 dias, até que o cara não aguentou mais, né, meu? O cara falou para ele, pô, olha, eu não aguento mais você me ligar e me perguntar a mesma coisa. Se eu te falar quanto que eles estavam dispostos a pagar, você me deixa em paz? Então tá bom. Eles me deram autorização para comprar a sua empresa por até 20 milhões sem precisar ligar para eles. Pô, aí a casa do cara caiu, né? Por quê? O cara, de verdade, tá? Literalmente ele entrou em depressão. Ele teve que se tratar, teve que ir no psicólogo, ele não conseguia falar do assunto sem chorar. Os 5 milhões que ele tinha ganho ficaram lá no banco e ninguém podia mexer. Ele levou 2 anos para começar a melhorar. E é curioso isso, né? Por quê? Pô, 5 milhões é muito dinheiro, não é pouco. Ele investiu então quer dizer, pô, com 5 milhões ele podia fazer um monte de coisa. O que ele quisesse, ele podia fazer com esse dinheiro. Mas a percepção de que ele podia ter ganho muito mais acabou com ele, né? Independente de quanto dinheiro ele já tinha na mão. Agora, onde que o cara errou? Será que ele errou porque fez a primeira oferta? E a resposta é não. Não foi esse o problema. A questão de fazer a primeira oferta sem ter dados suficientes para fazer isso é que foi o problema. Então, nesse caso, o que ele devia ter feito? Como se faz quando você quer vender uma empresa. Você contrata uma consultoria especializada que vai calcular o valor da empresa. E só depois disso, você faz a oferta. Por quê? A empresa ela não é valorizada pelo que você investiu e o quanto você vai acima do que você investiu. Uma empresa, ela é valorizada pelo potencial que ela tem. E dentro do potencial, ela pode valer múltiplas vezes e muitas vezes aquilo que você investiu. Então, essa é a forma errada de calcular. E aí que foi onde ele errou, né? E mesmo que ele não quisesse contratar a consultoria, ele tinha tudo para não fazer a primeira oferta. Isso foi escolha dele. Ele podia ter dito o seguinte, olha, eu não quero vender. Vocês é que querem comprar? Então me diz aí quanto que você está disposto a pagar. E nas nossas negociações do dia a dia, é a mesma coisa. Você precisa analisar o quanto é conveniente para você fazer a primeira oferta ou não. Se você precisa fazer a primeira oferta,
Aí você tem que estudar muito para ter certeza que essa oferta é coerente. E ter que fazer a primeira oferta não é incomum, né? Se você vai querer vender seu apartamento, você precisa de um preço para anunciar. Isso é a primeira oferta. Se você quer pegar um aumento de preço com o seu cliente, você precisa chegar com uma proposta. Essa também é a primeira oferta. Agora, aí entra uma outra pergunta. E se eu quiser ancorar o valor? Ou seja, jogar um valor inicial mais alto e se eu estiver vendendo, né? Isso é claro, se você estiver comprando, você vai jogar um valor inicial mais baixo. A âncora funciona para os dois lados. Então, e se você quiser ancorar o preço? E essa é uma boa estratégia para você usar. Então, eu sempre recomendo, porque quando você usa a âncora a seu favor, você cria uma referência que vai valer para toda a negociação. Então, todo preço novo que aparecer até o final da negociação vai ser comparado com a âncora que você usou. E isso é muito interessante para você. Você imagina que os novos preços que surgirem na mesa, eles vão ser altos ou baixos com base no seu preço inicial. Então, se você define bem esse preço, você tem uma vantagem interessante. Bom, então, qual a conclusão que eu chego? Se eu quiser vender alguma coisa por 10, eu vou jogar um preço de 30. Só que não é bem assim, porque isso é uma armadilha também. Ah, e aí já vamos na linha da pergunta do Fabiano, que é a margem. A âncora, ela só funciona quando o outro lado está disposto a negociar. Se você joga uma âncora fora da realidade, teu interlocutor vai se assustar e ele vai desistir da negociação mesmo antes dela começar, percebe? Então, acabou a negociação. E tem mais um problema, a tua credibilidade está em jogo. Se você jogar um valor absurdo nesse momento, você perde a credibilidade. E aí o outro lado assume que você quer enganar ele, que você quer levar vantagem. E sem credibilidade, a tua negociação está fadada ao fracasso. Por quê? Mesmo que você feche o acordo, você vai precisar baixar muito o preço para o outro lado perceber que o negócio é vantajoso para ele. Ou seja, aí você entrega o seu resultado, a tua margem foi para o espaço. Então você tem que tomar cuidado. Jogar âncora é extremamente interessante, mas o teu preço tem que ser coerente. Ah, pode ser um preço alto? Tem que ser alto, mas ele tem que ser justificável. Quando você tem uma explicação razoável, com base em dados, aí você garante a sua credibilidade. E se você for baixar o preço, você tem que fazer isso com base em trocas, né? Eu consigo baixar de X para Y, caso você me dê essa outra coisa, né? Por exemplo, vamos imaginar que você está negociando um preço de um serviço e o seu potencial cliente te pede uma redução de 5%. Se você ancorou o preço direitinho, seu cliente sabe que o seu serviço vale quanto você está pedindo. Então, mesmo que essa redução que ele está pedindo caiba no seu planejamento, você não pode entregar de graça. Você pode dizer o seguinte, que você consegue a redução, mas para fazer isso você precisa, por exemplo, de uma antecipação de prazo de pagamento. Se o preço for mais importante para o seu cliente que o prazo de pagamento, ele vai aceitar. Caso contrário, ele paga a sua âncora, percebe? Então você ganha e ele ganha. Então, mesmo nessas circunstâncias de usar âncora, o ganha-ganha está presente. E tem uma outra técnica muito interessante e que funciona muito bem na maioria das circunstâncias, né? É uma técnica que se chama âncora fantasma, tá? Anota aí, âncora fantasma. É muito simples de usar, mas ela não funciona em qualquer caso. Então você tem que tomar cuidado. O que você faz para usar ela? Vamos imaginar o caso de um vendedor de carros, tá? Olha eu entregando a técnica dos caras aí, então vocês ficam espertos quando eles forem usar. Então o vendedor te diz o seguinte, olha, eu poderia vender esse carro por 35 mil, mas eu simpatizei com você, então eu consigo te fazer por 32 mil. Já aconteceu com vocês alguma coisa parecida? Não só em carro, mas em muitas outras coisas. Isso se chama âncora fantasma. Vê, o 35 mil que ele oferece primeiro não é uma oferta real.
Essa é a âncora fantasma, né? Porque é uma âncora que não existe, ela não é real. Mas mesmo sem ser real, ela carrega os mesmos benefícios. Do ponto de vista do comprador, a referência passa a ser 35 mil, independente se a âncora é real ou não, é uma questão psicológica, tá? Então, você causa, o vendedor, no caso, causa esse efeito psicológico no comprador. E tem vários estudos, gente, que mostram que isso traz uma vantagem significativa na negociação. Mas vale o mesmo cuidado de qualquer outra âncora, né? Se você colocar um valor muito alto, você afasta seu interlocutor e a negociação nem começa, né? Tem que ser um valor alto, mesmo que você não espera conseguir aquele valor, mas ele não pode estar fora da realidade. Porque se o vendedor tivesse falado 50 mil, mas ele aceita vender por 32, o efeito é ao contrário, né? Pode ser que o comprador teria ido embora. Por quê? Ele percebe que está sendo manipulado. Ninguém pega um negócio que vale 50 mil, depois vende por 32. Então, ninguém gosta de ser manipulado. Então, nesse caso, é melhor não negociar. Por quê? Você prefere não negociar com pessoas que são desonestas. Mesmo que os 32 sejam um bom preço, você acaba não negociando. Você sabe que vendedor de loja de móveis planejados, se vocês já fizeram algum móvel planejado, vocês vão saber, porque eles fazem isso o tempo inteiro. Toda a base de precificação deles é a âncora fantasma. Então, ele faz ali o cálculo na tua frente, móvel a móvel, né? Ele vai pegando os módulos dele e vai montando o preço ali, um por um. Ele chega num valor, quando ele acaba de calcular, que quando você olha, você fala, ferrou, nunca vou conseguir pagar isso. Mas ele nem fala aquele valor, ele só te mostra. Aí o que ele faz? Ele começa a aplicar desconto em cima de desconto, tudo na sua frente. E isso é de propósito para você realmente acompanhar. Quando ele chega no preço com desconto, você sente um alívio tão grande que você acaba fechando. Agora, o alívio que você está sentindo é considerando uma referência que não existia, é uma âncora fantasma. E a gente consegue usar isso nas nossas negociações. Dá para você fazer isso, desde que você ancore. Então, no caso que o Fabiano perguntou, como devemos trabalhar com a margem de negociação? Exatamente dessa forma. Você pode estabelecer uma margem? Pode ser uma âncora fantasma. O que você faz é que quando você estabelece essa âncora fantasma, você estabelece num preço alto, mas um preço que seja justificável, um preço que não seja fora da realidade. E a partir daí, você vai negociar mediante trocas. Você abaixa em função de outra coisa e vai trocando. E nesse momento você garante ou a margem que você colocou, ou você garante uma outra coisa que é valor para você que você queira. Naquele exemplo de serviço que eu dei, por exemplo, você garante um prazo de pagamento melhor, uma forma de entrega diferenciada, e com isso você ganha e provavelmente vai garantir alguma margem no próprio preço. Então, é interessante. Então, é bom usar essa âncora fantasma. Bom, e se mesmo depois de tudo que eu expliquei, você está com dificuldade de definir o preço? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou te entregar um guia de cuidados agora para você fazer isso com mais segurança. Ou seja, como que você vai definir o seu preço? Como que você, depois de definir, você pode ancorar esse preço conforme a tua conveniência e com risco baixo, que isso é o mais importante. O interessante é você ancorar, é colocar um preço mais alto, mas com risco muito baixo, né? O primeiro cuidado que você tem que ter é a justificativa. Então, você tem que estar preparado para justificar a tua oferta. E essa justificativa ela tem que ser com um racional tão forte que, de preferência, incluindo dados objetivos, né? Tem uma pesquisa que foi feita em Harvard que mostra que quando você faz uma oferta acompanhada de uma justificativa, você tem muito mais probabilidade de ser bem-sucedido do que uma oferta sozinha. E quanto mais critérios objetivos que sejam reconhecidos pelo mercado você usar, mais poder de convencimento você tem que ter o preço correto.
Então, vai jogar um preço, não importa se é uma âncora extrema, se o preço está bem acima daquilo que você queria, você tem que ancorar esse preço, você tem que botar ele com base em dados. E aí, quanto mais dados, quanto mais objetivos forem esses dados, e quanto mais reconhecidos pelo mercado você usar, melhor. Você vai ter um maior poder de convencimento, né? Então, você precisa definir preço objetivo, porque ter o seu limite é importante, né? Você precisa ter o seu limite, até onde eu vou chegar, até onde eu quero. Mas você não pode se basear nele na sua negociação de preço, senão você vai fechar por baixo, percebe? Você tem que ter claramente o teu limite, até onde você vai vender, mas você não pode começar por ele, senão a tua chance de conseguir alguma coisa é ruim. Você tem que começar com um objetivo, com um target agressivo, mas justificável. Tem uma outra técnica que é bem comum, quando você vai definir a sua âncora, evita valor redondo. Então, se você vai jogar a sua âncora, você vai pedir 5% de aumento, por exemplo, não faz isso. Pede 4,95%. Pede 5,03% de aumento. Ao invés de pedir 35 mil pelo seu carro, fala que ele vale 35.198. Nunca usa número redondo. E não importa o quanto ele está próximo. Você podia falar 35.050 reais, 50 e pouco. Nunca usa redondo. Por quê? Psicologicamente, esse é um efeito psicológico. Quando você faz um número redondinho, ele soa como se ele tivesse sido inventado. E o teu interlocutor tem menos chance de acreditar a ele. Por outro lado, quando o número é quebrado, ele passa a sensação oposta. Ele parece que foi um número calculado com precisão, com um padrão, com um rigor muito grande. Então, é mais fácil o seu interlocutor aceitar esse número como verdadeiro. Tá? Então, sempre usa o número quebrado. E quando você for escolher os critérios para definir a sua âncora, porque muitas vezes você vai definir a sua âncora e existem vários critérios que você pode usar. Você tem que escolher o critério que seja mais conveniente para você justificar aquele preço, né? Vamos imaginar que você está vendendo uma tecnologia de celular, tá? Você está vendendo alguma coisa nesse sentido. A tua referência tem que ser a Apple ou os modelos top da Samsung. Porque você cria uma referência por cima. Se você usar um padrão de referência de um fabricante chinês, sei lá, Huawei, você vai nivelar seu preço por baixo. Então, você tem que escolher critérios que te favoreçam. Ok? Bom, agora que você sabe como formar, como ancorar seu preço, você já pode colocar isso em prática de imediato. E eu vou deixar o chat aberto aí para dúvidas. Então, vamos lá, vamos colocando as suas dúvidas aqui. Eu vou lendo aqui o que foi colocado para responder caso tenha alguma coisa que eu não falei. Então, o Fabiano fez aquela pergunta de como devemos trabalhar com a margem, acho que a gente já respondeu. Me avisa, Fabiano, aí se não respondeu. O Daniel está aqui, boa noite, Daniel. Uma planilha de viabilidade, empresas do agro que já trabalhei. Eles usam essa planilha de viabilidade. Isso é bem interessante, Daniel, porque você vai definir uma âncora baseada em fatores, em critérios objetivos, né? Então, quando a empresa define uma planilha de viabilidade, ela já está definindo quais são esses critérios. Então, quando você faz uma âncora, que você joga o preço mais alto, ou mais baixo, né? Tanto faz, você joga o preço lá mais alto, você consegue, então, colocar dentro dessa planilha e falar assim, não, de fato, esse preço é viável, eu consigo justificar. Porque o que está por trás de tudo isso é como você vai justificar o preço. Essa é que é a questão. Se você consegue justificar esse preço, e a planilha de viabilidade te ajuda a fazer justamente isso, perfeito. Você está lá com o preço. Tá bom, ele é alto, você quer um pouco menos, mas é justificável, você não vai ter problema.
O Fabiano está me dizendo aqui que tá ok. Beleza, deixa eu ver se aqui no Instagram surgiu alguma coisa. Eu estou desconfiado que o Instagram ainda está apresentando alguns problemas. Enfim, não tem problema. Depois eu vou deixar gravado lá para o pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais uma aqui, ó, do Fabrício. E essas técnicas funcionam só para vender ou para comprar também? Ô, Fabrício, boa pergunta, assim a gente já esclarece. Na verdade, só muda a ordem, né? Porque quando você vende, você vai definir um preço âncora alto, mais justificável, né? Não vai esquecer isso. Quando você compra, é o contrário. Você define um preço baixo, mas que também tem que ser justificável. Não importa se o preço é para cima ou para baixo, né? Então, tudo que eu falei aqui hoje vale tanto para vender como para comprar. O efeito é rigorosamente o mesmo, mas os cuidados também têm que ser os mesmos, né? Você sabe, uma vez, um comprador que me atendia na época definiu uma âncora muito baixa para a gente ganhar um produto. A gente estava lá em negociação de um produto novo, né? Tinham vários concorrentes, e o cara tinha definido um preço, uma âncora muito baixa, completamente fora da realidade, né? Então, no momento que ele apresentou a âncora, eu já falei para ele, olha, a gente não trabalha com esse tipo de preço, no nosso produto tinha lá uma qualidade, um atendimento que a gente não abria mão, e aí eu levantei, literalmente, e disse que eu abria mão daquela concorrência, porque eu não ia chegar nem perto daquele preço, e não valia mais perder tempo com aquilo, né? O que aconteceu? O cara ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer. Por quê? Ele jogou uma âncora para baixo que ele não conseguia justificar. Ele tentou jogar uma armadilha, na verdade, só que deu errado, né? Porque ele imaginou que eu ia ficar desesperado e ia fazer alguma coisa para baixar o preço, para chegar mais próximo, que para ele estava bom. Só que como a âncora dele era tão baixa e ele não conseguia justificar, eu saí da negociação. Pô, eu sempre tive a ideia, para fazer um acordo ruim é melhor não fazer nenhum acordo. E naquele momento eu falei, não, aqui eu não vou fazer. Só que o que aconteceu? Quando ele ficou desesperado, aí ficou claro o que ele estava fazendo, né? E aí o que aconteceu? A partir dali a negociação ficou favorável para mim, né? Por quê? Quando o cara faz isso, o poder imediatamente veio para o meu lado. E a gente acabou fechando um excelente negócio, a gente fechou. Tá? É claro que pela minha forma de negociar, pelo meu mindset, que é o ganha-ganha, a negociação foi boa para ele também. Eu não ia usar esse tipo de artifício para fazer um ganha-perde. Isso é uma questão de princípios, né? Tem muita gente que usa. Eu não faço, mas tem muita gente que usa. Então, você tem que tomar cuidado. Quando você joga alguma coisa, uma âncora que você não consegue justificar, e o outro lado percebe, acabou. Né? Você jogou, você entregou o poder da negociação para o outro lado. Então, toma cuidado, não importa se você está comprando ou vendendo. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Eu acho que aqui já não temos mais nenhuma dúvida. Eu acho que aqui já não temos mais dúvidas, não. Deixa eu dar mais uma olhada. Ok. Eu acho que era isso, então. Bom, pessoal, usar ancoragem de preço nas suas ofertas é uma estratégia muito interessante, tá? Só que o que acontece é que você tem que explorar bem essas técnicas. Se você fizer isso, aí você vai ter ganhos muito significativos. E tem o outro lado também, né? Quando você conhece as técnicas, se alguém usar isso com você, você já não entra no jogo psicológico. Então você tá esperto, né? Você está sempre ligado no que está acontecendo. Então, conhecer essas técnicas é muito bom, seja para você usar, seja para você se proteger quando alguém usar com você, de forma que você vai conseguir, das duas formas, o melhor resultado o melhor resultado possível. Então, não precisa usar essas técnicas com moderação. Pode usar à vontade, mas com sabedoria. E se você gostou, quer se aprofundar mais nesse assunto,
Começa a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu... aqui, ó, o Fabiano dizendo aqui, ó. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. A âncora tem que ter parâmetros compatíveis com o produto ou serviço oferecido. Tem que ter uma justificativa forte. É isso mesmo, Fabiano. Não adianta. A âncora é excelente. Usa. Mas tem que usar com sabedoria, porque só assim você vai conseguir o melhor resultado, tá? Então, todo dia eu tenho lá nas minhas redes sociais conteúdo novo sobre negociação e resolução de conflito. Então, você que está aí, não esquece, deixa o seu like. Para quem está no YouTube, se inscreve no meu canal, que ficará gravada. Então, a Gilce Mal Dentista. Sim, ficará gravada. Eu vou deixar gravada assim. A partir de amanhã eu coloco, tá? Ela não vai ficar imediatamente depois da live, porque eu faço uma pequena edição, corto um pouquinho do início, mas ela vai ficar gravada a partir de amanhã. Você já consegue localizar ela aí mesmo no IGTV, tá? Então eu vou deixar ela lá e aí eu publico o link lá no meu Stories. Então você pode assistir a partir de amanhã. E para quem está no YouTube e no Facebook também, vai ficar gravado lá. Eu disponibilizo lá a partir de amanhã. E aí você pode assistir com calma, tranquilo, tá? Bom, com isso a gente fecha mais um episódio do programa Negociação Sem Complicação. Lembrando que eu faço essas aulas live toda terça e quinta às 19 horas, tá? Então, na quinta-feira temos mais. E aí eu vejo vocês lá. Até lá.